Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, o que vocês acham aí de pessoas inconvenientes? Não só pessoas inconvenientes, mas pessoas que cometem crimes. Assim, eu sou da opinião que a gente tinha que ser muito mais rigoroso com criminosos. Assim, bandido bom é bandido morto. Eu não sei se nesse extremo. Às vezes sim, mas assim, muitos desses bandidos que a gente tem hoje em dia, eles só são bandidos porque eles sabem que a gente não tem simplesmente lei nenhuma. Eles fazem o que fazem e sabem que não vai dar em nada. E assim, é com isso que eu começo o nosso vídeo aqui, agora falando sobre o Japão. Não sei se vocês sabem, mas o Japão ele tá sofrendo bastante com os turistas. Principalmente aqueles inconvenientes. Eu não sei se vocês lembram, mas eu não sei se agora também foi ano passado, retrasado. Eu tô perdido nesse tempo. Mas vocês lembram daquele caso lá do John Somali? Eu acho que é isso o nome desse streamer. Ele foi lá pro Japão e começou a fazer palhaçada à torta e direito. Depois foi preso e ficou se vitimizando. O Japão ele tá sofrendo bastante com imigrantes idiotas que vão para lá fazer palhaçada na câmera para mostrar para os outros. Assim, o pessoal lá, eles são mais ordeiros. É óbvio que vai ter maçã podre em qualquer lugar. Vai ter gente lá baderneira, tem criminosos lá, igual tem na maior parte do mundo. Mas eles são mais metódicos. Vocês podem ver que toda vez que tinha jogo do Japão na Copa do Mundo, acabava o jogo, a torcida do Japão limpava a parte dela do estádio. Para vocês verem assim, o nível de consciência que eles têm lá. Então assim, eles são um pessoal que respeita muito a intimidade alheia. Eles não cruzam o espaço do quadradinho de cada um. E quando chega esse bando de animal lá, enchendo o saco e atrapalhando, o japonês comum vai ficar achando que o resto do mundo é um bando de idiota. E assim, por mais que a gente não queira, sempre acontece isso. Uma pessoa faz merda, todo grupo ao qual ela se identifica ou ao qual ela faz parte vai ser taxado daquilo. Então assim, os turistas no geral estão sendo vistos de forma negativa lá no Japão. E até por isso o primeiro-ministro japonês deu algumas declarações bem fortes a respeito disso. O que eu tô totalmente de acordo, cara. Cara, assim, se eu fosse um ditador, bandido e gente sem noção, ia estar ferrado na minha mão. Porque não ia passar mesmo, cara. O primeiro-ministro do Japão falou o seguinte: nós não podemos coexistir com estrangeiros que quebram a lei. E assim, o que tem de errado nisso que ele falou? A gente não deveria tratar só os estrangeiros diferente, não. A gente deveria tratar todo mundo que quebra as leis de maneira dura. Até porque a gente não tá falando de leis absurdas, a gente tá falando de leis de convivência. Aí chega um eu não sei se eu posso falar isso, mas chega um imbecil lá, pega tênis e taca lá nos fios elétricos, igual os marginal daqui. Cara, assim, é questão de lógica, é uma questão de bom senso. Se você não tem, você tem que ser impedido de viver em sociedade, simplesmente isso. E ele não parou por aí, ele explicou mais antes de continuar com o que ele falou. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você puder. Ajuda bastante. Para quem quiser virar membro e ajudar ou fazer um Live Pix, o Live Pix fica aqui no QR Code, no canto do canal ou no comentário fixado, tá certo? Bora ver o que ele falou aqui. Ele falou o seguinte: o mais importante é seguir as regras, as leis, né? Mas nós não podemos assumir que todo mundo a farão. Quer dizer, nem todo mundo vai seguir as regras. Aí ele continuou falando o seguinte: como governo japonês, nós absolutamente não toleraremos qualquer dano às vidas ou propriedade dos cidadãos japoneses causados por estrangeiros que não cumprem as regras. A convivência é impossível com quem não segue a lei. É a responsabilidade do governo de evitar que tais indivíduos permaneçam no Japão. Exatamente, cara. Muito bem. Parabéns, senhor ministro. Tem que pegar esses caboclos e deportar. Manda pro rio, manda pro mar. Porque assim, cara, pensa no quão imbecil é um sujeito que sai de casa, vai provocar arruaça, provocar dano num país longe do seu. O quão à toa e o quão débil tem que ser uma pessoa dessa. Um cara desse ele tem que ser impedido realmente de viver em sociedade, porque ele não pensa no coletivo. Ele só pensa, na verdade eu não sei no que ele pensa.
Para vocês terem ideia, devido ao aumento de incidentes envolvendo turistas estrangeiros, porque assim, tem turista, você pode receber lá em Tóquio turista do interior do Japão, né? O negócio é turista estrangeiro. Residentes e estabelecimentos de Hokkaido, que é uma província japonesa, parece, eles começaram a colocar placas na frente das portas falando que não é permitido a entrada de estrangeiro, de turista. Para vocês verem o nível que chegou aí, a bagunça que esses turistas estão fazendo lá. Aí a pessoa que postou aqui no Twitter essa notícia, né, colocou assim, eu não sei se eu me fiz entender para todas as pessoas. O Japão, ele continua aberto a todo mundo, ele quer receber turistas, até porque o turismo virou uma das maiores receitas do Japão nos últimos meses. Tá tendo muito turismo lá, mas ele deixa claro que, assim, ele não nega que a opinião dos japoneses em relação aos turistas estrangeiros tem sido de forma bem negativa nos últimos tempos, simplesmente por causa desses idiotas. Os caras vão pra lá pra fazer merda. Como que você vai pensar bem de pessoas que fazem merda, assim, na sua casa? A pessoa entra na sua casa sem ser convidada, tá? Começa a beber o seu refrigerante lá na geladeira, dá um cagão lá e espalha a bosta pra todo mundo lado. É desse jeito, cara. Aí fala assim, se você visitar o Japão, você não será chutado de lá. Você não será recusado a sua entrada. Você simplesmente tem que agir como um ser humano normal, seguir as regras. E assim, tá sendo engraçado eu falar isso por causa do Japão, mas isso é o que deveria ser em todo lugar do mundo. Na sua própria cidade. Se você faz coisas idiotas, você deveria ser punido por isso. E assim, punido de maneira rigorosa, para que outras pessoas não pensem em fazer igual. O que acontece hoje no Brasil com a bandidagem é isso. O bandido faz a merda, a justiça passa a mão na cabecinha, outros bandidos olham e falam, pra que eu vou ter medo disso? Eu vou fazer a mesma coisa. E assim a gente segue, cada vez mais exposto. O cidadão fazendo tudo o que o governo pede e muito mais, né? A gente está sendo arregaçado todo dia, enquanto os bandidos não fazem nada, metem o louco pro resto da população e ainda não tem prejuízo nenhum. Difícil, viu? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham aí dessa medida do Japão? Eles não vão tolerar mais esses turistas folgados. Deixa aqui nos comentários, não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima, falou, valeu e até!